Amém. Vamos ficar de pé, vamos entrar em comunhão com o Senhor, no nome de Jesus. Pai Celestial, pelo poder e autoridade do nome do sangue de Jesus, nos perdoe de todos os pecados cometidos, por pensamentos, por palavras, por atos conscientes e inconscientes, lembrados ou esquecidos, por negligência, imprudência, equívoco, omissão. Tudo aquilo agradável aos seus olhos, aos olhos do nosso Senhor Jesus, que entristece o Espírito Santo. No nome de Jesus, ó Deus, nos perdoe, Pai. Nos perdoe para que possamos entrar na Sua presença aqui nesta noite. Para que possamos, Senhor, contemplar a Sua glória, o Seu poder, a Sua majestade. Para que possamos ver o céu aberto sobre este lugar. E os Teus anjos subindo e descendo aqui, Senhor, em nosso meio. No nome de Jesus. Pois são ministros a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Pai Celestial, nós te pedimos que nos perdoe de toda a negligência, de todas as nossas fraquezas, tudo aquilo que pensamos, não ter pensado, tudo que falamos, não deveria ter falado, tudo que desejamos, não deveria ter desejado, e muitas vezes aquilo faltou compromisso da nossa parte com o Senhor, em adoração ao Senhor. Nos perdoe no nome de Jesus. Nos perdoe, ó Pai, para que o véu seja rompido aqui nesta noite, para que possamos entrar numa dimensão espiritual e ver a Sua glória, o Seu poder, e ver a manifestação do Espírito Santo com seus dons, ministérios, seus frutos, para que possamos, ó Deus, entrar no mais profundo do conhecimento da Sua palavra, numa dimensão espiritual que mesmo aqueles santos que santificaram as suas vidas no passado, aqueles os grandes profetas, os quais só usavam assim de maneira sobrenatural, que o Senhor usou. Venha nos usar aqui neste ministério, venha usar nossas vidas, Senhor. Venha usar nossas vidas como referência daqueles que verdadeiramente servem ao Deus da Bíblia. Venha nos usar, Senhor, no nome de Jesus. Por isso, ó Pai, nos purifique para que não haja nenhuma treva ou mancha na nossa luz, para que possamos, meu Senhor, brilhar a face do Senhor Jesus em nossos rostos, para que a parte do nosso Senhor Jesus esteja em nossas vidas, em nossos olhos, em nossos rostos, Senhor. Assim como Moisés subiu no Monte Sinai e o seu rosto se tornou incandescente, porque estava na Sua presença. Por isso, ó Pai, nesta noite que tenhamos também esta grandiosa glória do Senhor, a glória Shekinah em nossas vidas, no nome de Jesus, para que possamos brilhar e todos vejam que verdadeiramente servimos o Deus da Bíblia, para que todos vejam que somos discípulos de Jesus e não religiosos, pois não somos religiosos, Senhor. Estamos aqui nesta noite para receber o perdão, Senhor, e a purificação pelo sangue de Jesus, de toda transgressão, de toda impureza, de todas as nossas falhas, de tudo aquilo que fizemos não ter feito, Senhor, que assistimos de televisão, de internet, vídeos, filmes, que tem o dedo do diabo no meio, filmes que tem música de fundo, que tem o dedo do diabo no meio, ou músicas que ouvimos, que tem o dedo do diabo no meio. Nos perdoe, ó Pai. Nos perdoe para que nós não impedimento aqui nesta noite em nossas orações, para que as bênçãos sejam manifestas em nossas vidas em porção dobrada, Senhor, no nome de Jesus. Por isso, ó Deus, nos perdoe, Pai. Traga a consciência de cada irmão, de cada irmã, aquilo que fez de errado no decorrer da vida. Traga a consciência de cada um para que todos venham confessar ao Senhor e receber a purificação destes pecados pelo sangue de Jesus. Para que todos, Senhor, que não haja sequer um aqui no nosso meio, que não venha ter uma experiência espiritual com o Senhor, que todos tenham experiência com o Espírito Santo do Senhor, que todos tenham experiência com o Senhor, assim como nós temos tido, Senhor, para que todos tenham o seu próprio testemunho de vida, para que todos tenham testemunhado nos lugares por onde andar, que o Senhor, nosso Deus, é um Deus operante, que não viva apenas de testemunho dos outros, mas sim dos nossos próprios testemunhos, de saber que o nosso Deus é um Deus operante, o Todo-Poderoso Senhor, o General dos Exércitos. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos aqui nesta noite, de saber que a obra da cruz em nossas vidas foi algo grandioso da parte do Senhor, quando o Senhor estabeleceu este projeto de redenção que nos alcançou mediante a ministração da palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos por este momento de adoração.
de termos o privilégio de estar reunidos aqui nesta noite, para te glorificar e exaltar o autor da vida, o nosso Senhor, o nosso Deus. Não há outro Deus o qual nós servimos, além do Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, que nos deixou e nos deu o seu manual de instrução, para que possamos compreender qual é a vontade de Deus em nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela obra da cruz. Nós agradecemos por ter escrito o nosso nome no livro da vida e não pode ser riscado, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, fiel e poderoso para cumprir o que o Senhor nos prometeu, Senhor. Por causa da sua majestade, Senhor, por causa da sua natureza divina, Ramassurianda, Labassurianda, Labás. Deus maravilhoso, nós te exaltamos aqui nesta noite, no nome de Jesus. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor mudou a nossa história, nos deu uma história de vitória, de conquista, uma unção, a unção de sabedoria, de inteligência para anunciar as boas novas de paz. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada vida aqui presente, por termos o privilégio de sentar neste banquete, para ceiar o melhor desta terra, pois o Senhor mesmo nos prometeu, Senhor, que estaria conosco até a consumação dos séculos, quando o Senhor subiu para o céu e enviou o Espírito Santo em 50 dias depois da sua morte e ressurreição. Quando o Senhor sangrou até a morte em nosso favor, sofrendo os nossos sofrimentos, sofrendo as nossas transgressões, para que possamos ter paz do Senhor Jesus, e a garantia da Jerusalém celestial, onde nós temos já o endereço garantido pelo Senhor, e o Senhor mesmo nos chamou, nos escolheu, nos elegeu para esta obra grandiosa. Santo, santo é o seu nome, Senhor. Nós te glorificamos e exaltamos pela obra da cruz, Senhor, quando o Senhor por um alto preço nos comprou e tem nos justificado junto ao nosso Pai Celestial, que o Senhor mesmo justifica cada dia, a cada instante, mediante a nossa confissão seguida do arrependimento. Por isso, ó Pai, nós somos gratos por este momento de adoração, ó Senhor. Estamos aqui reunidos para te louvar e glorificar o Senhor, Todo-Poderoso Deus, o autor da vida. Estamos aqui reunidos para glorificar a Ti, Senhor, e declarar publicamente: não foi em vão a obra da cruz. Por isso o Senhor nos alcançou, nos compraste por um alto preço, quando nos deu a identidade de filhos por adoção, nos deu o selo de propriedade sua, quando o Senhor nos justifica do nosso Pai Celestial como o seu corpo, como a sua igreja. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos por ter o privilégio de estar aqui reunido nesta noite, para te glorificar, Senhor, pois escolhemos o melhor, estar junto do nosso Senhor, o qual nos deu sabedoria, inteligência e o conhecimento, habilidade na palavra, nos deu testemunho de vida, nos deu transformação, quando o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou na sua presença, para te glorificar e exaltar, tanto no corpo quanto no espírito. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Esteja conosco, és bem-vindo aqui, Espírito Santo, és bem-vindo aqui, ó Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por ter tido paciência conosco, quando ele vivia no lamaçal do pecado e do engano, fazendo aquilo que era abominável aos teus olhos, e com paciência o Senhor nos chamou e nos elegeu para esta obra grandiosa, de ser os verdadeiros embaixadores do Evangelho, do Evangelho do Reino. Por isso, ó Pai, a nossa gratidão, Senhor, por ter o privilégio de estar no teu altar, por ter o privilégio de estar reunido aqui nesta noite, para te glorificar, Senhor. Receba o nosso louvor aqui nesta noite, receba a nossa adoração no nome de Jesus, porque somos gratos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir, o Senhor que é o Alfa, o Senhor que é o Ômega, o Senhor é o princípio, o Senhor é o fim. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. És bem-vindo aqui neste lugar, o seu nome, Senhor, és bem-vindo aqui neste lugar, a sua presença, na pessoa do Espírito Santo, no nome de Jesus. Glórias a Ti, ó Pai. Continua abençoando o Teu povo, a sua igreja, nos quatro cantos dessa cidade, deste estado, deste país, porque há centenas de milhares de pessoas neste momento Te adorando e glorificando, declarando publicamente: não foi em vão a obra da cruz. Por isso estamos aqui reunidos como corpo, como a sua igreja, um corpo qual foi lavado e remido pelo sangue carmesim, o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou
gratidão, Senhor, por cada vida aqui presente, por aqueles irmãos que estão assistindo pelo link, Senhor. Somos gratos, ó Pai. Somos gratos por toda essa obra grandiosa de redenção. Quando o Senhor nos tirou do juízo final, do juízo, Senhor, colocando na sua presença, para sermos um coral de adoração ao Senhor e cantarmos juntamente numa só voz que santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Esse é o nosso Deus, o qual nós servimos, o Deus da Bíblia, é o Senhor Todo-Poderoso, o Jeová dos Exércitos, o nosso Deus e Senhor, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. A nossa gratidão, Pai, por cada vida aqui presente, por todos aqueles que têm aceitado a sua palavra e têm a transformação de vida, pois há uma regeneração na manifestação do Espírito Santo e do seu poder em nossas vidas, porque do Senhor veio a paz a qual nós podemos contemplar, Senhor, porque a sua palavra ela é viva e verdadeira. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos. E agradecemos por este momento de adoração ao Senhor, no nome de Jesus. Glórias a Deus, bem forte para Jesus, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Nessa mesma adoração ao Senhor, convido a irmã Tatiane para fazer a sua oração de agradecimento ao Senhor e de adoração ao Senhor Todo-Poderoso Deus. Amém, bem forte para Jesus. Paz, Senhor, irmãos. Vamos entrar na presença do Pai. Pai Celestial, em nome do nosso Senhor Jesus, nós nos apresentamos agora como filhos amados do Senhor diante da Tua presença. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja nesse lugar. Vem, Senhor. Vem, Pai. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus. Não estamos aqui, ó Deus, reunidos em nome de pessoas. Não estamos aqui reunidos em nome de ídolos. Mas estamos aqui reunidos única e exclusivamente em Teu nome, Senhor Jesus. Senhor, nós não estamos aqui para adorar pessoas, nós não estamos aqui para adorar bens materiais, nós não estamos aqui para adorar o ídolo, Senhor, do dinheiro, nós não estamos aqui para adorar mamon, nós não estamos aqui, ó Deus, para adorar as coisas deste mundo. Nós estamos aqui, Pai, reunidos, porque temos sede do Deus verdadeiro, temos sede do Deus vivo, temos sede, Senhor, de Te conhecer. Estamos cansados, Senhor, de religiosidade, estamos cansados de doutrinas humanas que afastam as pessoas do Senhor e não te aproximam delas. Pai, no nome de Jesus, deixa-nos, Senhor, deixa-nos te conhecer, deixa-nos conhecer o Deus vivo e verdadeiro que o Senhor é. Som dos nossos corações, Senhor, quebra a dureza, Senhor, que nos impede de te ouvir, quebra a dureza, Senhor, que tem levado essas pessoas para longe do Senhor, para longe do teu altar. Quebra, Senhor, o orgulho, Senhor, quebra, Senhor, o orgulho que impede de entrar na tua presença, porque é o Senhor quem resiste ao orgulhoso. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor assuma as rédeas dessa igreja, que o Senhor venha conduzi-la, Senhor, como o Senhor queria desde o início conduzir, Pai, porque o Senhor preparou esse lugar, Senhor, e o Senhor tem um plano para aqui, mas precisa de mudança, precisa de transformação, precisa de quebrantamento, Senhor. É necessário, ó Deus, joelho no chão, é necessário, Senhor, quebra do orgulho, quebra da soberba, é necessário submissão, Senhor. É isso que o Senhor quer desse lugar. Então, Senhor, em nome de Jesus, começa, Senhor, a operar aquilo que o Senhor já preparou para ser operado. Começa, Senhor, em nome de Jesus, para que haja mudança, para que um dia do juízo, Senhor, ninguém venha aqui a se apresentar com vergonha diante do teu altar, mas todos nós venhamos nos apresentar como os dispenseiros fiéis, que se alegram de ter feito a tua boa obra. Não estamos aqui, Pai, para fazer a nossa própria vontade, porque nós não somos nossos próprios senhores, é o Senhor que é o Senhor, e nós devemos submissão ao Senhor, nós devemos reverência ao Senhor. Ninguém aqui, Senhor, veio para adorar pessoas, nós queremos te adorar. Por isso que nós pedimos, Pai, nós pedimos que o Senhor venha fazer a transformação que precisa ser feita, que o Senhor venha fazer, Senhor, aquilo que o Senhor já planejou desde o início, Pai. Pai, no nome de Jesus, endireita as veredas desse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, endireita, Senhor, segundo aquilo que o Senhor quer. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha firmar os fundamentos dessa igreja naquilo que o Senhor planejou desde o início, ó Deus. Que não seja mais firmado segundo o entendimento humano, segundo o próprio coração, mas venha ser firmado no Senhor, porque essa igreja não pertence a nenhum de nós, ela pertence a Ti, ó Deus. Foi o Senhor quem planejou ela desde o início, ó Deus. Nada que está aqui, Senhor, veio por recurso próprio, mas veio do Senhor, veio do Teu altar, e tem que ser honrado o Seu nome, ó Deus. Não é para ser honrado,
Senhor, dinheiro aqui, não é para ser honrado, Senhor, ídolos, nem muito menos pessoas, mas é para ser honrado o único que é dono de tudo isso, que é o Senhor. E é por isso que estamos aqui reunidos em seu nome, Pai. Pai, nós temos sede da verdade, nós estamos cansados, Senhor, de distorções da tua palavra, nós estamos cansados, Senhor, de meias verdades. Nós queremos te ouvir, Pai, nós queremos te ouvir. Meu Deus, mais do que eu sei, o Senhor sabe quão próximo está o dia do arrebatamento, e nós pedimos, Senhor, prepara-nos, Senhor, prepara-nos e capacita-nos, em nome do nosso Senhor Jesus. E em nome do nosso Senhor Jesus, nós fazemos um pedido especial. Agora nós pedimos pelas nossas famílias, Senhor, pelos nossos amigos, por aqueles que estão perdidos, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, dá-nos oportunidade de levar até eles a tua palavra, que se não for por nós, que seja por outras pessoas, mas levanta, Senhor, levanta pessoas que têm coragem, que têm ousadia e sabedoria, e são instrumentos na sua mão, para levar a tua palavra a cada um deles, Pai. Nós queremos que assim como nós queremos ser salvos, Senhor, estar diante do Senhor com alegria no dia do juízo, nós também queremos que eles estejam. Senhor, nós apresentamos agora diante do teu altar cada familiar nosso que ainda não te conhece, cada amigo nosso que não te conhece, que não conhece o Deus verdadeiro. Nós não queremos, Senhor, que eles venham conhecer religião, porque religião não resolve a vida de ninguém, muito menos a eternidade de ninguém. Nós queremos que eles conheçam quem é Deus, quem é o Criador de tudo, quem é o Todo-Poderoso, quem é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, quem tem controle de todas as coisas. É esse Deus que nós queremos que eles conheçam. Então nós pedimos, vem, Senhor, cria oportunidade para essas pessoas te conhecerem. Cria, Senhor, em nome de Jesus, oportunidade por pessoas que darão bons exemplos e bons testemunhos a elas, que serão boca do Senhor na vida delas. Levanta, Senhor, enquanto é tempo. Levanta, Senhor, enquanto é tempo, oportunidade para eles também te conhecerem, Senhor. E se cabe a nós levar até eles a tua palavra, nós pedimos unção. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha com unção, com capacitação sobre cada um aqui, Senhor. Que o Senhor viu disposição no coração, que o Senhor viu, ó Deus, bondade, Senhor, que o Senhor viu, ó Deus, disposição de te ouvir e de obedecer a tua voz. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor derrame, Senhor, as palavras que essas pessoas devem falar, o testemunho que elas devem ter, o exemplo que elas devem dar. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Senhor, por aqueles que amamos. Nós pedimos, Senhor, não deixe eles irem, Senhor. Se eles saírem dessa terra, sem oportunidade de te conhecer, sem oportunidade de serem salvos, assim como um dia o Senhor nos deu essa oportunidade. E desde agora, Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer porque as nossas orações são ouvidas pelo Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque assim como o Senhor nos amou, o Senhor também ama cada pessoa que está lá fora, cada pessoa, ó Deus, que está longe do Senhor, porque o Senhor não amou só seus filhos, o Senhor amou o mundo. É isso que a tua palavra diz. E o Senhor, ó Deus, honra a tua palavra. O Senhor ama a todos, porque todos são fruto do Senhor, são espírito que o Senhor soprou, ó Deus. Mas há pessoas, Senhor, há pessoas que ainda não te conhecem, e nós queremos ser instrumentos nas suas mãos, Pai, para que enquanto é tempo, elas venham te conhecer, elas venham ter oportunidade, ó Deus, oportunidade de optar ou não pelo Senhor, mas elas têm que ter oportunidade, Pai. Levanta nessa terra pessoas que são dispenseiros fiéis do Senhor, que são boca do Senhor, ó Deus, que não falam meias verdades, mas falam a tua verdade do seu jeito, que não escolhem, Senhor, que querem obedecer da tua palavra, mas obedecem ela integralmente. Pai, no nome de Jesus, levanta nessa terra pessoas ungidas pelo Senhor, não para alimentar o próprio ego, o próprio orgulho, mas para fazer a tua vontade, ó Deus. Que o Senhor ministre nelas a tua palavra, que o Senhor ministre nelas o teu Espírito, para que onde elas estiverem seja a boca do Senhor, seja o Senhor falando, Pai. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo que o Senhor já fez. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque quando os nossos olhos não viam a solução, o Senhor já foi e já deu a solução. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo que o Senhor fez essa noite, pelo que o Senhor falou e pelo que o Senhor ministrou aqui, porque eu só sou a boca que as pessoas veem, mas quem fala é o Senhor, e a glória é toda tua, a honra é toda tua. Aquilo que o Senhor testificou no coração de cada um, não deixe esquecer, ó Deus, não deixe esquecer que foi boca do Senhor, que foi o Senhor falando, Senhor, para o bem e não para o mal. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor conduza os nossos corações a se alinhar ao teu, Senhor, a andar firmes no teu propósito, firmes na tua palavra, Senhor, que não venhamos a escolher aquilo que queremos fazer ou não
pregação da Tua palavra, mas que venhamos verdadeiramente a ser obedientes e submissos ao Senhor, porque como a Tua palavra diz, nós somos servos, e os servos fazem a vontade do seu Senhor, e não ficam escolhendo aquilo que querem fazer. Nós queremos, Pai, fazer a Tua vontade, ainda que a Tua vontade seja diferente da nossa. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo que o Senhor já fez, nós te agradecemos pela sua paciência, nós te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos usado, por tudo que o Senhor tem feito diante dos nossos olhos. Toda glória, toda honra, todo louvor e adoração pertencem ao Senhor, hoje e eternamente, Pai. Nós te louvamos e exaltamos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bem forte para Jesus. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor, Conselheiro, Príncipe da Paz. Aleluias. Glórias a Deus. Nessa mesma comunhão de adoração ao Senhor, nós vamos abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 43 ao 45. Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 45. Assim diz o nosso Senhor: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando o descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com esta geração perversa. Senhor, no nome de Jesus, abra a porta da sua palavra, para que eu fale de seus mistérios, para que manifeste, Senhor, como me convém falar no nome de Jesus. Amém. Esteja sentado, irmãos. Jesus estava ali anunciando o reino de Deus para os judeus. Eles tinham uma religião, o judaísmo, mas Jesus estava vindo com algo diferente que eles não conheciam: a autoridade sobre o império das trevas. No princípio Deus fez o homem, e do homem tirou a costela e fez a mulher, e estes pecaram contra Deus, perdendo assim a autoridade que eles tinham, de tudo que eles tinham. Deus os expulsou do jardim do Éden, porque ali havia a árvore da vida, e eles não poderiam viver no pecado para sempre. Eles perderam a autoridade para o diabo quando o diabo os enganou. Quando Jesus é provado, o diabo diz para Jesus: te darei todo o reino desta terra, se me adorares, se prostrar de mim me adorares, porque a mim foi dado, eu dou a quem eu quiser. Aí Jesus diz: adorai somente o Senhor teu Deus, o nosso Pai. Ali Jesus vence a Satanás. Quando Jesus vem do deserto, depois de 40 dias, quando ele foi provado ali, Jesus o venceu, tomou dele aquilo que Adão havia perdido. Quando Jesus começa a anunciar o evangelho do reino, ele disse: olha, é chegado o reino de Deus a vós. Quando Jesus dava ordem para os espíritos imundos, eles saíam, porque Jesus havia os vencido. A palavra do Senhor diz que todo vencedor de uma guerra é senhor do vencido. Quem vence o mal, tem autoridade sobre o mal, porque o venceu. E Jesus estava ali expulsando os espíritos imundos, mas aquelas pessoas, a maioria delas eram ingratas, pessoas ingratas. Jesus havia curado 10
leprosos. Aí quando eles viram que haviam curado, eles continuaram a sua vida, seguiram a sua vida normal. A Jesus curou e boas, tchau para o Senhor. Mas um deles voltou para agradecer. A Jesus te parou, mas cadê os outros? Foram 10. Só veio você. Ah, Senhor, só sei de mim. É uma pessoa grata, uma pessoa que é grata com o Senhor ter feito na vida dele. Quantas e quantas vezes nós temos visto, quando nós oramos por pessoas, elas são curadas, são libertas, há uma transformação de vida. Pessoas que não dormiam passam a dormir, pessoas que tinham doença, algum tipo de enfermidade crônica é curada. Mas quantos têm sido desviados da presença do Senhor? Mas mais cedo ou mais tarde vai sofrer as consequências. Muitas vezes as pessoas estão na igreja apenas para receber uma bênção em alguma área e simplesmente virar as costas para o Senhor. Simplesmente o Senhor faz algo grandioso na vida delas, que elas poderiam estar ali firme com o Senhor, mas simplesmente virar as costas para Deus. O Judas, por exemplo, o Judas, na missão dos 12, ele expulsou demônios, ministrou curas. Na missão dos 70 ele fez a mesma coisa, mas o coração dele era um coração político. Ele era do partido dos Zelotes. Ele não estava pensando no reino de Deus, ele não estava pensando no melhor para as pessoas, ele estava pensando no melhor para ele. Ele queria de volta o reino de Israel, porque Roma estava de posse do reino de Israel. Então muitas vezes as pessoas, elas recebem de Deus, viram as costas. E tem aqueles que recebem as bênçãos de Deus em contra-gotas. Mas por que recebe assim, pastor? É simples. Tem pessoas que quando elas são abençoadas de maneira sobrenatural, elas viram as costas. Elas têm as outras preocupações de vida, com a família, com os parentes, com as formaturas, com as festas de famílias, com as reuniões de famílias. Aí Deus fica em segundo plano. E tem aquelas que Deus abençoa elas de forma sobrenatural. Pede uma coisa, Deus dá dobrado. Pede a porta de emprego, Deus abre duas para o camarada escolher uma ou mais portas. Pede Deus um veículo, Deus dá 2. Pede Deus saúde, dá saúde, dá alegria, dá o que for preciso para ele. Mas é porque ele é fiel. Ele é diferente. Ele não é aquele que vira as costas depois de receber algo de Deus. Então essas pessoas são abençoadas de forma natural. Tem pessoas que é abençoada na cura de maneira sobrenatural. Acabou de orar, acabou de ser curado. Mas tem uns que recebem a bênção em contra-gotas, recebem colherinhas, pequenas garfadas, pequenas colheres. E tem outros que recebem de carreta, porque estes que recebem de carreta não vão virar as costas para Deus. Eles vão continuar da mesma maneira, não mudam. Eu estava conversando com a irmã anteontem na rua, na nossa caminhada. Eu disse: olha, irmã, sabe o que mudou na minha vida com as bênçãos de Deus? Nada. Eu continuo o mesmo. Todo domingo eu tenho um compromisso com Deus. Toda parte da manhã eu tenho compromisso com Deus e com a igreja, orar pela igreja. Toda uma parte da manhã eu tenho um compromisso de orar para a igreja. Quando anoitecer eu tenho um compromisso de orar por mim e pela igreja. Não mudou nada. A minha vida continua a mesma. Com um detalhe: Deus tem me prosperado. Eu peço a Deus uma coisa, Deus me dá dobrado. Porque Deus sonda os nossos corações. Meu irmão, minha irmã, aprenda uma coisa: Deus conhece a intenção do coração. Há uns dias atrás eu estava orientando o irmão que não é deste ministério. Ele falou assim: olha, ele estava preocupado em ter um bom carro e todo aquele negócio todo, de ter uma prosperidade. Mas eu entendi a intenção do coração dele. É por causa da rival, da ex. Eu falei assim: meu irmão, você tem que preocupar com a família sua agora. É com o futuro da família sua. Não é para mostrar para as pessoas que você está bem de vida. Desse jeito você não prospera. Porque a intenção do coração seu não é para a sua família, é para mostrar para outra
outra família que você é bem de vida. Isso não funciona. Ele olhou meio estranho para mim. Eu sei que ele entendeu a mensagem. O que Jesus diz na sua palavra, irmãos, é que essas pessoas são ingratas. Ele faz a cura, elas viram as costas. Ele dá a prosperidade, elas viram as costas. Ele expulsa os espíritos imundos da vida. Por que nós ministramos na libertação, meu irmão? Quem está operando é Jesus, não somos nós. É o poder de Jesus que entra em ação em meu nome. Quer dizer, é o nome de Jesus. Expulsarão os espíritos imundos. Então Jesus olha para aquele povo e via: este povo está sendo curado, esse povo está sendo abençoado. Numa certa feita, Jesus estava fazendo um discurso pesado junto deles. Aí começaram a sair um por um. Quer dizer, enquanto era a bênção, eles estavam ali presentes. Quando Jesus começou a chamar a atenção deles, eles começaram a virar as costas. E saiu um, saiu dois, saiu três, foram saindo. Aí Jesus vira para seus discípulos e diz: e vocês? Não vão sair? Aí Pedro levanta com toda a sabedoria vindo de Deus para a vida dele. Ele diz: Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra da vida. Agora veja a vida dos discípulos de Jesus e depois daqueles que ficaram por fora. Ouviram a mensagem do rei, viram Jesus curar, viram Jesus fazer maravilhas no meio deles. Eles viraram as costas, porque Jesus havia chamado a atenção deles, porque eles estavam mais para a religião do que para Deus. Eles estavam mais preocupados com o sacrifício do que com a obediência. Eles estavam mais preocupados com a saúde do que com o reino de Deus. Eles estavam mais preocupados em prosperar do que servir a Deus. Quando Jesus perguntou para os discípulos: ó Senhor, somente o Senhor tem a palavra da vida. Meu irmão, minha irmã, o Senhor conhece os nossos corações. Aprenda uma coisa: o que Deus quer de vocês, quer de mim, é compromisso. O que é compromisso, pastor? Deus acima de tudo. Deus te prosperar, você continua a mesma pessoa. Quer dizer, a mesma não, você vai ser mais obediente ainda. Deus dá cura, você vai testemunhar para as pessoas que Deus fez algo maravilhoso. Está na presença dele. Ou está pensando que Jesus tem só apenas uma bênção? Ele tem somente uma porta de emprego? Ele tem apenas somente uma cura? O pacote é completo. A bênção é completa. Mas alguns recebem de contra-gotas, recebem pequenas porções, pequenas colheradas. E tem aqueles irmãos que tudo que toca prospera. Deus, quando estava conversando com um dos reis de Israel, Ezequias, quando ele quebrou todas os postes dos ídolos, varreu de Israel a idolatria, a feitiçaria, Deus disse para ele, através do seu profeta: continue fiel ao Senhor, você vai prosperar em tudo. Você vai prosperar em tudo. Quando nós vemos pessoas prosperando na igreja, quando nós vemos pessoas prosperando no conhecimento de Deus, quando nós vemos pessoas prosperando nas pregações, nas ministrações, vemos pessoas prosperando na cura, nos dons, nos ministérios, nos frutos do Espírito Santo, é porque Deus conhece cada um. Deus não está fazendo acepção nem de fulano nem de beltrano. Não existe ninguém melhor para Deus. Todos têm um chamado. Mas por que alguns crescem e outros não? É simples. Aqueles que são gratos ao Senhor, e tem aqueles que quando só recebem a bênção, tem outras preocupações familiares, preocupações com viagem. Aí você imagina uma pessoa que tem um coração menos para Deus e mais para ele, faz uma
viagem, vai para o outro lado do mundo, para ficar uma semana, fica 45 dias, fica 2 meses. Aí quando o irmão procura, vem cá, onde é que você estava, irmão? Ah, estava passeando. Por que você não veio nos cultos? Ah, não, estava dando um descanso na minha vida. Ninguém descansa de Deus, meu irmão, minha irmã. É por isso que muitos prosperam e outros não. Muitos recebem as bênçãos de carreta. Muitos terão lugares especiais no reino de Deus. Ou pensa que vai ser igual lá? Estão enganados, achar que todos vão ser iguais lá. Não, existem hierarquias. Existem hierarquias. Quando nós lemos as Escrituras, os discípulos de Jesus sentarão junto com ele. Aqueles anciãos da época sentarão junto com o Senhor. E os outros, cada um em seu devido lugar. Tem diferença hierárquica, mas isso não conquista lá, conquista aqui. Uma pessoa que ganhou centenas de almas para o reino, e um que não ganhou você mesmo para o reino. Tem diferença sim, porque Deus é justo. Você imagine pessoas que ganharam centenas de milhares de almas. Aí eu ganhei algumas almas. Pensa que eu vou ficar no mesmo nível deles lá? Mas não, meu irmão, minha irmã. Cada um conquista aqui o seu lugar. É igual a salvação. Achar que a salvação é porque é bonzinho. Achar que a salvação é porque fez caridade. Uma certa feita estava o pessoal reunido e dizendo: olha, fulano morreu, era um rapaz bom, caridoso, do coração bom, atencioso, manso, pessoa boa, e rasgando um elogio para aquele defunto. Aí eu calmamente estava ouvindo aquela conversa e perguntei: vem cá, minha senhora, mas ele passou pelo batismo do arrependimento? Ela: eu acho que não. Não adianta ser bonzinho, tem que nascer da água do Espírito. Não adianta receber uma cura e virar as costas para Deus e achar que será salvo. Porque muitas pessoas são libertas, resolvem dar uma voltinha, os demônios tomam conta. Quantos e quantos nós temos visto pessoas que desviaram? Está vendo um verdadeiro lixo ambulante. Adianta ficar com dó? Não adianta ficar com dó, meu irmão, minha irmã. São pessoas ingratas com Jesus. Jesus fez a obra e eles viraram as costas. Jesus os abençoou, eles voltaram a servir Satanás, fazendo o que é a vontade de Satanás. Receberam a cura, viraram as costas e arranjaram doença pior do que a que tinha antes. Estavam na bênção financeira, viraram as costas para o Senhor, daí a pouco estava em espírito de miséria que não acaba mais. E um grande detalhe: não consegue voltar. É difícil voltar. Não adianta achar que vai dar uma voltinha e vai conseguir voltar novamente para a presença do Senhor. O que em Hebreus capítulo 6 me parece diz: aquele que participou das coisas celestiais e voltou para o erro, novamente crucificou a Jesus. E é impossível voltar ao que era antes. Meu irmão, minha irmã, desenvolve nas suas consciências, em seus corações, algo chamado compromisso com Deus. Deus acima de tudo. Porque essas pessoas que são ingratas sofrerão as consequências. Porque os males que saem da vida delas vai voltar 7 vezes mais pior. Porque viraram as costas para Deus. Por isso muitas pessoas não conseguem, ora e nada acontece. Porque Deus conhece. Pastor, eu estou só o óleo, estou só o azeite. Uma semana de oração e jejum, acha que vai resolver todos os problemas da vida deles e da família inteira. Está mais
santidade com Deus não é uma semana. Ah, pastor, tem uma semana que eu estou jejuando, estou só o azeite, estou só o óleo. Aí hora não acontece nada, bate aquela decepção terrível, porque não viu o mover do Espírito Santo. Não é uma semana de santificação, é o tempo todo. É compromisso, é fidelidade com Deus, com a palavra dele. Não é mostrar para as pessoas que está jejuando, que está orando, que vai resolver alguma coisa. É transformação de vida. Mudar. Mas entenda uma coisa, vamos estar lá em Êxodo capítulo 20. Deus é um Deus zeloso e onde divide a sua glória. Então entenda uma coisa, Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida e não a sua família. Aquele que amar o seu pai e a sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Porque depois virá 100 vezes mais aquilo que nós deixamos para trás. Os discípulos chegaram para Jesus: mestre, largamos nossa família, deixamos tudo para trás, Senhor. Aí Jesus disse: aquele que deixar a sua vida para trás, largar tudo para trás, por causa de mim, ainda nesta vida, você receberá 100 vezes mais. Então aprenda uma coisa: fidelidade com Deus, Deus em primeiro lugar. E ai daqueles que viram as costas para o Senhor. Se tinha uma enfermidade, vai arranjar uma pior, 7 vezes pior. Se tinha caça de demônio, vai arranjar 7 vezes pior do que era antes. É isso que vai acontecer com as pessoas que são mal agradecidas ao Senhor, que não têm compromisso com Deus. Na primeira oportunidade arranja desculpa. Ah, não vou botar não, porque o pastor falou isso. Ah, não vou falar não, porque a irmã falou, a profeta da igreja falou isso. A profeta da igreja, o pastor da igreja está com a vida resolvida. Cada um resolve o seu, meu irmão. A salvação individual, a bênção individual. E não adianta querer tirar o cisco do olho dos parentes. Tire o pé do seu. O nosso testemunho de vida é que impacta as pessoas para vir para a igreja. Quando você fazer um convite para um, ou então quando reclamar do casamento, reclamar do emprego, reclamar das finanças, quando você reclamar que não tem prosperidade, não tem saúde, anuncia Jesus para eles. Convite para a igreja. Não um convite para a religião, para a igreja, conhecendo o Deus da Bíblia. Eu estava um dia na porta aqui da igreja, quando a gente estava em construção. Chegou 2 moleques pedindo ajuda financeira. Ah, vocês podiam nos ajudar? Estava de bicicleta os 2 molequinhos. Aí o rapaz estava comigo e disse bem assim: olha, no dia que tu serviu o Deus da Bíblia, nunca mais tu vai pedir esmola. Sabe o que eles fizeram, meu irmão, minha irmã? Eles viraram as costas e saíram. Eles não queriam servir o Deus da Bíblia, eles queriam a esmola. É isso que eles queriam. Pedro e Tiago estavam passando na porta do templo de Salomão, chamado Formosa. Tinha um doente ali que todos os dias os parentes nos colocavam ali para pedir, para mendigar, paralítico. Pediram Pedro uma ajuda. Pedro olhou para ele firme, fixo, e disse para ele bem assim: ouro e prata não tem para te dar, mas o que eu tenho eu lhe dou. No nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. É o que nós temos, meu irmão, que você tem, minha irmã, é autoridade no nome de Jesus. É mandar o mal sair, ele tem que sair. Há uns dias atrás, meu irmão ligou para mim e me disse: olha, eu contratei uma família para morar na minha fazenda como caseiros.
Eles diziam que era crente. A dona dele disse que era da Assembleia de Deus, e que nunca foi. Na verdade era espírita, era mentirosa. Aí ele ligou para ele e falou assim: o que eu faço agora? Aquele povo é macumbeiro. E ele falou assim: põe no viva voz que eu vou orar para você. Eu fiz uma oração, daquelas orações que o Senhor diz: olha, se tivesse fé do tamanho do grão de mostarda, darás ordem dessa amoreira, ela será arrancada com raiz e tudo. Poucos dias depois ele ligou para mim: ó, o povo foi embora, endoidou a cabeça e foi embora. Crente é isso, é estar em comunhão. O mal tem que sair da sua presença, da minha presença, não entrar novamente. Porque aquelas pessoas ingratas, aquelas pessoas que abandonam o Senhor Jesus, que abandonam, que receberam cura, que receberam regação, que receberam prosperidade e viraram as costas, vai entrar em decadência, vai afundar. E não adianta ter dó e ficar achando que vai voltar. É impossível ser novamente renovado, como está em Hebreus capítulo 6. Jamais serão renovados, porque conheciam o Senhor, receberam, participaram das coisas do Espírito Santo, novamente crucificaram a Jesus, como está em Pedro. Aquele que volta para o erro é como uma porca que volta para o seu lamaçal, é como um cão que volta e come o seu próprio vômito. É isso que acontece com essas pessoas que viram as costas para Jesus, que não tem compromisso com Ele, e que lentamente vai se afastando. Meu irmão, minha irmã, jamais, haja o que haver, aconteça o que acontecer, jamais na sua vida sai da presença de Jesus, porque a conta sem paga é alta. Jamais saia da presença. Nunca pense em hipótese alguma de sair da presença do Senhor, porque Ele deixou bem claro: aquele que se afastar, aquele que não permanecer firme, aqueles que são ingratos, a casa vai estar limpinha, aquele demônio vai voltar, trazendo mais 7. E o estado daquele homem, não dizendo apenas macho, é do ser humano, será 7 vezes pior, por causa dessa geração má, essa geração perversa, que recebeu de Deus, virou as costas, como um cão que voltou ao seu próprio vômito, como uma porca que voltou ao lamaçal do pecado, como está em Pedro. Deus quer pessoas fiéis com compromisso com Ele. Na minha caminhada no Evangelho, eu sempre dizia para as pessoas: eu converti a Jesus, eu frequentei 8 ministérios, eu ia para um, estava gostando, acontecia algumas coisas, ou eu não via as maravilhas de Deus ali, eu ia embora, procurava outro lugar. Ia para outra, não dava certo, procurava outro lugar, ia para outra igreja. E quando não dava certo numa, eu procurava outra durante a semana, achava o endereço, ia lá de motocicleta, rodava o lugar onde é que as pessoas me indicavam: tal igreja assim, assim é boa. Eu procurava o endereço, calculava o tempo de chegar lá para estar lá no horário do culto. Porque se eu não gostei de uma coisa, meu irmão, minha irmã, não é motivo para sair da presença de Jesus, porque fulano falou isso ou falou aquilo, porque o presbítero chamou a atenção, porque o menino estava mexendo nas coisas, o presbítero chamou a atenção do pai, porque o filho estava aprontando dentro da igreja na hora do culto, ou alguma coisa semelhante a essa. Aí não quer voltar, está achando que está prejudicando o presbítero. Meu irmão, minha irmã, está prejudicando ele mesmo. Jamais na sua consciência venha passar algum motivo ou
Chapecó para fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul de motocicleta. Aí eu disse para ela assim, mas não dá, meu amigo, porque é longe. É 3 dias para ir, 3 dias para voltar, dá 6. E mais uns 2, 3 dias lá para conhecer a região. Mas eu tenho um compromisso com Deus, de todos os domingos ministrar a palavra. Quer dizer então que eu vou rodar mundo afora? Ah não, irmãozinho, prega aí no domingo, eu vou passear mesmo, só um pouquinho para descansar. Descansar de Deus, meu irmão, minha irmã. Tem que ter compromisso. Quando eu li o livro de Daniel, eu vi que Daniel já orava 2 vezes por dia. Eu passei a orar 2 vezes por dia, quer dizer, eu oro 3 ou mais, depende da necessidade. Eu sabia que Deus mudaria a minha história espiritual, a minha história financeira, eu sabia que Deus ia mudar. Eu não vi uma saída, mas eu sabia que algo ia acontecer na minha história. Eu continuei orando. Passaram-se 6 anos eu frequentando igrejas tradicionais e nada acontecia. Até que eu conheci um pastor pentecostal. Começou a me ensinar as coisas. Meu irmão, minha irmã, eu já fiz libertação nessa igreja, ou com pessoas de outros ministérios, que ninguém conseguiu fazer. Nem a libertação mesmo conseguiu fazer, porque eu estava no altar pregando e sofrendo ataque espiritual o tempo todo, quando eu ajudava em outras igrejas. Até que eu aprendi a fazer. Quando eu via os irmãos, as irmãs testemunhando na igreja, eu pensava comigo, eu quero ter meu próprio testemunho, porque o nosso testemunho, ele vai despertar a fé dos irmãos. Mas você quer ver bonito, meu irmão, minha irmã? É tu orar e as coisas acontecerem. Ah, o pastor orou, eu fui curado, o pastor orou, eu fui liberto. Mas você quer ver quando você ora você mesmo? Quando você ora para a porta de emprego, Deus abre. Eu estava conversando com o irmão esses dias. Seu irmão, a alegria não é só a porta de emprego abrir, é saber que Deus abriu a porta. Porque você orou. Essa comunhão, esse testemunho que você tem que ter, é estar na presença do Senhor com fidelidade a Ele. Porque aqueles que são infiéis, recebe de Deus, recebe uma cura, recebe uma libertação, e vira as costas. Jesus chama a raça perversa. Foram participantes das coisas espirituais, viraram as costas para Deus. Recebeu uma grande bênção, ficou preocupada mais com vida social do que com o próprio Deus. Quando eu conversava com a irmã, olha, minha irmã, não mudou nada na minha vida. Quer dizer, mudou. Eu prosperei. E fiquei mais fiel com Deus, porque saber que Deus está o tempo todo operando. Quando o irmão disse para mim, olha, depois que você orou, o povo endoidou lá e mudou da minha fazenda, foram embora. Eu bati na mesa e falei assim, glória a Deus. É a resposta. É isso que nós precisamos. Aqui ninguém é melhor que ninguém. É questão de fidelidade, é uma questão de compromisso, é questão de estar honrando a Deus naquilo que está te abençoando. É ser fiel, é reconhecer quem foi Deus que fez. Eu agradeço a Deus todos os dias pelas bênçãos que Ele tem me dado. Lendo nas Escrituras, Romanos capítulo 11, a palavra de Deus diz que para os judeus jamais vai passar as suas promessas, porque os seus dons, os seus ministérios são irrevogáveis. Aí eu pensava comigo, bom, devido à minha linhagem, então a bênção é completa. Eu tenho visto isso.
Não é para me vangloriar que Deus tem me abençoado em porção dobrada. Não é para me vangloriar. Mas é para mostrar para vocês a fidelidade de Deus para aqueles que o honram. Para aqueles que têm Deus em primeiro lugar. Quando eu me converti, 3 mulheres mudariam a minha história financeira, devido ao cargo que elas ocupavam. Se aproximaram de mim. Aí eu enxergava nelas, porque tinha a bênção financeira junto com elas, mas também tinha o pecado junto. Aí eu pensava comigo: logo agora que eu converti a Jesus, se o diabo está vindo com a penca de banana, porque Deus tem um bananal para mim. Se o diabo está vindo com a bandeja, porque Deus tem um banquete para mim. Porque eu via Deus em primeiro lugar e não a mudança de vida financeira. Eu estava olhando para Deus, mesmo com muita dificuldade na caminhada, mas eu olhava para Deus. Deus som do coração seu, minha irmã, som dos nossos corações, Ele sabe todas as coisas. Não é falar que, pastor, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou só o óleo, eu estou só o azeite, e na hora que ora não acontece nada. Um dia eu disse para um amigo meu, no de uma oficina, eu falei assim: olha, eu tenho vergonha de orar por uma pessoa e ela não for abençoada. Eu tenho vergonha de orar por alguém pela cura e não ser curado. Eu tenho vergonha. É o nome de Jesus, meu irmão. Quando você invoca o nome de Jesus, as coisas têm que acontecer. Isso não acontece, sabe que não acontece? Com aqueles que são infiéis com Ele. Porque não adianta falar: não, mas eu estou orando, estou jejuando, estou estudando a palavra, eu estou fazendo aqui as minhas orações todos os dias. Não adianta falar. É estar em comunhão com você, ser fiel com Ele. Porque os infiéis não conseguirão ficar de pé. Porque os infiéis, mais cedo ou mais tarde, serão varridos. Na primeira tribulação, como não faz parte do corpo, está apenas pendurado no corpo, será varrido para fora. Entenda uma coisa: compromisso. Deus em primeiro lugar na sua vida. Jamais deixe passar na sua mente, na sua consciência, abandonar a fé. Jamais. Porque aqueles que abandonaram, que eu já vi até hoje, pagaram por um preço alto. É o que Jesus disse: o mal saiu, foi andar, foi para o deserto, lugares áridos era um deserto, não encontrou repouso. Voltarei para a casa de onde eu saí, achar limpa, varrida, purificada, e junto com ele traz mais 7 demônios. E a vida daquela pessoa que estava na presença de Deus, que uma vez decidiu sair, se tornou 7 vezes pior. Isso é o que acontece com os rebeldes, com os ingratos, com aqueles que têm compromisso com Deus, que estavam na igreja só para ser abençoado, que estavam na igreja só para casar, que estavam na igreja só para abrir uma porta de emprego, que estavam na igreja só para receber a prosperidade. Não estava na igreja por causa de Jesus. A minha conversão foi a Jesus. Isso eu nunca deixo de falar. Eu converti a Jesus e não a religião, porque religião tinha no tempo de Jesus, e ele estava fazendo libertação de religiosos. Libertava, saíam, ia voltar para o erro de novo, voltava para a religiosidade, aquela desculpinha de sempre: não, Deus está em todas as igrejas, Deus está em todas as religiões, todos os caminhos chegam a Deus, todos os caminhos chegam ao Senhor. Engano. Somente um caminho é verdadeiro. Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Amém. Bem forte para Jesus. Você vai curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Nesta noite você vai fazer um compromisso com Deus, de fidelidade com Ele, de compromisso com Ele. Deus em primeiro lugar, Deus acima de qualquer coisa na sua vida. No nome de Jesus, Pai, neste momento nós te agradecemos pela mensagem, pelo ministério da palavra, de saber que nós servimos um Deus verdadeiro, grandioso, abençoador. Temos testemunha de vida, de transformação. Sei quem eu era, sei quem eu sou. E sei que toda mudança de vida veio do Senhor, porque o Senhor é Deus. E te peço, Pai, no nome de Jesus, continua abençoando a sua igreja, que haja transformação de vida, haja transformação em cada irmão, cada irmã, que haja grande regeneração, que haja manifestação do Espírito Santo, do seu poder, para que todos venham testemunhar o Deus que o Senhor é, para que todos venham testemunhar quão verdadeira é a sua palavra, para que todos venham testemunhar, Senhor, a transformação de vida e testemunhar as experiências com o Senhor, de mudança, de saúde, de alegria, de cura, de libertação, para que todos venham testemunhar, cada um tenha a sua própria experiência com o Senhor, naquilo que eles oraram ao Senhor. Por isso, Pai, eu te agradeço neste momento, em nome de Jesus, por mais um culto de adoração ao Senhor, porque aqui o Senhor é Deus, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo veio em carne, é o nosso Senhor, é o Deus que nós servimos, nós adoramos, que nós pertencemos, é o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir, é o Santo dos Santos, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, é o Senhor dos Exércitos, o grande, o Jeová de si, o Senhor da Deus da bandeira, Deus da vitória. Que nesta noite, Pai, que haja um grande firmamento, um grande despertar na fé, para a edificação de cada irmão, de cada irmã nesta noite, no nome de Jesus. Que todos sejam, Senhor, fiéis ao Senhor, que todos tenham compromisso com o Senhor no culto, na adoração ao Senhor, e que traga as pessoas, ó Pai, das nossas famílias, que a sua palavra diz: crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo toda a tua casa. Que toda a nossa casa, Senhor, seja salva, que consigamos anunciar as boas novas para cada um dos nossos conhecidos, parentes, amigos, vizinhos, e por aqueles que tivermos a oportunidade, Senhor, de anunciar as boas novas, que há um Deus Todo-Poderoso que abençoar cada um dos seus filhos e das suas filhas, que nascer da água do Espírito, que venha fazer parte desse novo pacto, essa nova aliança estabelecida pelo seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, que venha fazer parte deste novo testamento, com as suas heranças, as quais o Senhor nos prometeu através de Abraão, de Isaac e de Jacó, os 3 patriarcas, e que através de Jesus nos alcançamos também estas bênçãos, este novo testamento, Senhor, que inclui toda sorte de bênção para nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós somos gratos por este momento de adoração ao Senhor. Aqui é o Senhor que reina, aqui é o Senhor que manda,
Estamos aqui apenas para obedecer, fazer segundo a sua vontade, não segundo a nossa vontade. Fazer do seu jeito, não do nosso jeito. E de ter um coração em obediência ao Senhor e à sua palavra. És bem-vindo neste lugar, Senhor. Manifeste a sua glória aqui agora, Senhor. Sopre o fogo do Espírito para que haja um grande renovo, Senhor. No nome de Jesus. Que haja grande transformação de pensamentos. Primeiro Deus, depois eu. Por isso, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Por mais uma noite de adoração ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. E amém bem forte para Jesus. Nesse mesmo espírito de adoração e reverência ao Senhor, quero ungir os irmãos e as irmãs. E abençoar aqueles que também estão assistindo pelo link. No nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo as irmãs e os irmãos assistindo pelo link. As bênçãos do Senhor já os perseguiu e alcançou. No nome de Jesus. Cumprindo assim a sua palavra, os seus propósitos para a vida de cada um. Porque sabemos que o melhor dessa terra é para seus filhos e suas filhas. E tão certo quanto vive o Senhor, que as bênçãos do Senhor repousam sobre cada um daqueles que são fiéis ao Senhor, daqueles que te buscam em espírito e em verdade. No nome de Jesus são mais que vencedores. Amém e amém. Senhor, no nome de Jesus eu consagro ao Senhor os dízimos, ofertas. Eu abençoo os dizimistas, os ofertantes. Eu abençoo aqueles que não puderam dizimar ou ofertar. Eu os abençoo no nome de Jesus. E que voluntariamente devolva a 10ª parte, Senhor. No nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus eu repreendo, amarro o devorador, migrador, cortador e destruidor. No nome de Jesus eu cancelo todo tipo de inveja, de olho gordo, de feitiçaria, de macumbaria, de magia. Eu repreendo, amarro o tranca-rua, o 7 cruzilhado, o 7 saia. Eu os amarro no nome de Jesus. No nome de Jesus eu ordeno todo mal saia do nosso caminho, pois todo mal está desfeito agora. Está desfeito todo laço, toda armação do diabo, todo espírito de enfermidade está repreendido. No nome de Jesus todo mal sai e vão para as prisões eternas, no nome de Jesus. Amém. Senhor, a sua palavra diz que há um memorial diante do Senhor para fazer prova de ti. Por isso, ó Deus, nós temos a certeza que a janela dos céus já está aberta sobre nossas vidas, e toda sorte de bênção já nos perseguiu, nos alcançou no nome do Senhor Jesus, pois o tesouro do Senhor já está aberto em nosso favor. O banquete foi servido, o tesouro do Senhor está à nossa disposição, porque nós cremos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, que somos mais que vencedores, porque maior que está conosco do que está no mundo, porque Jesus Cristo é o Senhor e nós invocamos a presença do seu nome em todas as áreas da nossa vida, no nome de Jesus. Assim está feito. No nome do Senhor Jesus eu confirmo aqui na terra, já está confirmado nos céus, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Fiquem de pé, levantem a mão direita e repete comigo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo já estão conosco, hoje e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém e amém. Bem forte para Jesus.